Olá a todos, graça e paz. Estamos aqui em mais esse vídeo para compartilhar um pouquinho da Palavra de Deus. Esta é a pregação do domingo, dia 5 de abril de 2020. Nós iniciamos na semana passada uma série de estudos, de pregações, que estão baseadas no texto do Evangelho de Mateus, capítulo 6, dos versículos 9 a 13. Nesse texto nós encontramos a oração de Jesus, que nós conhecemos como oração do Pai Nosso. É uma oração que foi feita por Jesus para ensinar os seus discípulos sobre como eles deviam orar. E nós comentamos sobre isso, sobre a importância de nós também aprendermos com Jesus e assim desenvolvermos a nossa vida de oração. Se você ainda não assistiu esse vídeo, o link vai estar aqui abaixo na descrição, então você pode acessar, assistir também, porque é uma sequência que nós teremos por algumas semanas. Na semana passada, nós vimos o início dessa oração, que está lá no versículo 9, quando Jesus então inicia a oração dizendo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. E nós vemos que nesse início, Jesus já nos traz algumas lições, alguns ensinamentos muito importantes sobre quem Deus é. Jesus nos apresenta que Deus é Pai, que Deus é soberano e que Deus é santo. Isso que nós vimos na semana passada. E comentamos que ter uma compreensão adequada sobre a pessoa de Deus é fundamental para a forma como nós vamos nos apresentar diante dele em oração. Se nós entendermos que Deus é algo que ele não é, alguém que ele não é, nós vamos nos apresentar em oração de uma maneira inadequada e incorreta. Então foi essa a lição da semana passada e hoje nós vamos seguir. Então, e hoje o versículo, então o texto que nós vamos olhar com mais profundidade um pouquinho é o versículo 10, Mateus capítulo 6, versículo 10. E nessa parte Jesus diz o seguinte: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Na semana passada nós vimos que Jesus, logo naquele início, faz um primeiro pedido, que é santificado seja o teu nome. E aqui nesse versículo, Jesus faz mais dois pedidos: venha o teu reino e seja feita a tua vontade. Então esses três primeiros pedidos de Jesus não são focados em si mesmo, não tem a ver com as necessidades humanas, com o pedido para que Deus nos ajude na dinâmica, nas demandas da nossa vida, mas são alguns pedidos relacionados diretamente ao próprio Deus. E isso nos ensina muito também sobre como devemos orar. Devemos estar interessados naquilo que interessa ao nosso Deus, naquilo que tem a ver com o seu reino, com a sua vontade. E nós vamos aprofundar um pouquinho mais no dia de hoje, nessa pregação. E a grande verdade que nós aprendemos nesse trecho dessa oração é que a oração tem como objetivo principal transformar a nossa vida, mais do que transformar as circunstâncias ao nosso redor. Por isso nós vamos ver hoje a oração como meio de transformação. A Bíblia nos ensina a verdade de que Deus é perfeito. Deus, por isso, não muda e não tem por que mudar, não tem como mudar pelo fato dele ser perfeito. Não há como convencermos a Deus de alguma forma que ele está errado em alguma coisa, ou que a vontade dele ou os planos dele não são corretos, não são os melhores. De que de repente nós temos uma ideia melhor do que a dele para alguma coisa. E por outro lado, fica sempre muito claro a realidade de que nós, seres humanos, sim, somos limitados. Nós somos falhos, nós temos as nossas fraquezas, as nossas dificuldades, os nossos problemas, e nós necessitamos de mudança. Então, a oração, que é esse relacionamento nosso com Deus, ele visa isso, visa a nossa mudança, a nossa transformação, mais do que a transformação das realidades ao nosso redor. E isso fica muito claro nesse versículo que nós lemos. E eu gostaria de então destacar algumas verdades que nós podemos entender a respeito disso e que tem a ver diretamente com esse assunto do reino de Deus, e nós vamos falar bastante sobre isso nessa pregação. Então, o primeiro passo para que ocorra essa transformação na nossa vida por meio da oração é a compreensão do reino de Deus. Jesus, nesse versículo, ele diz: venha o teu reino. É importante entendermos o que é o reino de Deus, compreendermos essa realidade. Na verdade, esse assunto ele é um assunto muito importante na Bíblia toda, especialmente na mensagem de Jesus Cristo.
Só no Evangelho de Mateus aparece mais de 50 vezes o termo reino. Às vezes ele aparece sozinho, como aqui, às vezes aparece como reino de Deus e na maioria das vezes aparece como reino dos céus. Existe uma pequena diferença entre Mateus e os outros evangelhos, especialmente Marcos e Lucas, que em Mateus o termo mais usado é reino dos céus. Já em Marcos e em Lucas é utilizado reino de Deus. Mas são termos similares, que estão falando da mesma coisa. Então é um assunto muito importante. E nós precisamos entender, antes de mais nada, o significado disso. E talvez a nossa tradução, a palavra que é utilizada, o próprio termo reino, pode não deixar tão claro para nós o que isso significa. Porque nós podemos, ao pensar em reino, podemos pensar em um determinado local onde existe o domínio, o governo de um rei. Por exemplo, ainda nos dias de hoje existe uma parte do nosso mundo, né, e uma reunião de alguns países que são conhecidos como Reino Unido, né, do qual o mais famoso, né, o mais importante é a Inglaterra. E lá nós temos então uma rainha. E aquele é o reino. Então quando a gente pensa no Reino Unido, nós estamos pensando em um determinado lugar delimitado, onde existe então um determinado governo. Mas o termo utilizado aqui, traduzido nas nossas Bíblias sempre como reino, ele tem a ver com o reinado de Deus, com o domínio de Deus, não com um determinado lugar, um espaço onde é exercido esse domínio, mas sim com o domínio em si. Então, alguns até defendem que talvez a gente deveria utilizar o termo reinado no lugar de reino quando ele aparece. Sempre é o reinado de Deus, o governo de Deus, o domínio de Deus. Então, a verdade que a Bíblia nos apresenta é de que existe esse domínio, esse governo, esse reinado de Deus sobre a sua criação, sobre o universo, sobre o mundo, e isso é algo fundamental. Porque diz respeito diretamente ao relacionamento de Deus com a sua criação, o relacionamento de Deus conosco, a forma como Ele quer que as nossas vidas sejam conduzidas de acordo com a sua vontade, de acordo com o seu domínio, o seu governo. E a Bíblia nos apresenta que há uma certa tensão no que na teologia, né, nós utilizamos o termo já e ainda não. A Bíblia apresenta esse reinado de Deus numa dimensão já, numa dimensão em que ele já é presente, esse reinado, mas também apresenta uma dimensão futura desse reinado de Deus, algo que ainda não aconteceu completamente. Nós, para termos uma ideia, vamos ver vários momentos em que a Bíblia coloca como esse reinado, esse governo, esse domínio de Deus já acontecendo. Jesus, mesmo em Mateus capítulo 4, versículo 17, inicia o seu ministério pregando: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus, é chegado esse domínio, esse governo. Ou seja, esse reino de Deus já está presente, já foi inaugurado, e especialmente na vinda de Jesus Cristo a este mundo. Ele já é percebido, ele já é palpável. Na verdade, ele se tornou percebido, inclusive Jesus mesmo afirma, por conta de todos os milagres e as maravilhas que ele operou e que ele realizou. Jesus veio a este mundo para mudar a realidade de um mundo caído, de um mundo afastado de Deus. Então esse reino já é inaugurado. Mas nós vemos também que esse reino ainda não está completo, não está consumado. E aí há essa dinâmica, essa dimensão futura do reino, que também é trabalhada nas Escrituras. Um texto que nos fala, por exemplo, sobre isso é o texto de 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 24 e 25, que diz o seguinte: então virá o fim, quando ele, Jesus, entregar o reino a Deus, o Pai, quando houver destruído todo o domínio, toda a autoridade e todo o poder, porque é necessário que ele reine até que tenha posto todos os inimigos debaixo de seus pés. Então, nós vemos que vai existir um dia em que todos os outros poderes e domínios e reinados e governos serão aniquilados, não existirão mais. E aí o governo total, absoluto, completo estará com o nosso Deus. Então nós precisamos entender essa realidade, compreender essa realidade do reino de Deus, para que a gente possa adequar as nossas vidas a isso. Entender que nós não estamos aqui neste mundo a passeio, não estamos aqui para
ter algumas realizações que nos são apresentadas como importantes, né, nesse tempo, algumas coisas que são simplesmente terrenas, humanas, só desse tempo aqui, mas existe uma dimensão maior do que essa, existe esse reinado de Deus que já é inaugurado e que convoca todos a se submeterem a esse Rei Supremo e que um dia isso vai se concretizar de forma total, completa, absoluta. E nós vivemos com os olhos nisso, nós vivemos entendendo essa realidade e nos adequando a ela. Então, isso é o primeiro ponto que nós precisamos entender aqui, precisamos compreender, ter a compreensão do reino de Deus. Na sequência, depois de pedir, venha o teu reino, nós vemos Jesus dizendo, seja feita a tua vontade. E aqui nós encontramos então o segundo passo para que a nossa vida seja transformada através da oração, que é a submissão ao reino de Deus. Na verdade, esse outro pedido de Jesus feito aqui, ele pode ser entendido quase que como a explicação do pedido anterior. Como pode vir o reino de Deus? Venha o teu reino. Como ele se faz presente quando a vontade de Deus é vivida e realizada nas nossas vidas, quando nós nos submetemos a esse seu governo, aceitamos esse seu domínio e nos submetemos a ele. E esse pedido de Jesus, então, dentro da oração, seja feita a tua vontade, nos ensina que a vontade de Deus está acima da nossa, que a vontade de Deus é melhor do que a nossa. Jesus não pede, Pai, faça a minha vontade, faça a nossa vontade. Quantas e quantas vezes, na nossa prática de oração, a gente faz isso? Na verdade, talvez o que mais toma tempo das nossas orações são justamente os pedidos que nós fazemos, que estão relacionados aos nossos desejos, às nossas vontades, aos nossos projetos, aos nossos anseios. Mas talvez muito pouco a gente peça para Deus que Ele faça a vontade dEle nas nossas vidas. Que Ele nos ajude a entender qual é a vontade dEle. Que Ele nos ajude a viver a vontade dEle para nós. Não é a nossa vontade, é a vontade do próprio Deus. A vontade dEle é perfeita, nós já falamos no início, de que Deus é perfeito, Ele não muda. A Bíblia lá em Romanos, capítulo 12, versículo 2, em um texto muito conhecido, diz o seguinte: e não vos amoldeis ao esquema deste mundo, mas sede transformados pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ou seja, o projeto de Deus para nós, o desejo de Deus para nós, o plano dele para as nossas vidas, é de que nós experimentemos a sua vontade, que é soberana, que é perfeita, que, como o texto diz, é boa, agradável e perfeita. Mas para isso, a gente precisa se submeter a Ele. Nós precisamos permitir que a nossa mente seja renovada, como o texto de Romanos aqui diz. Então, a oração, ela é o meio pelo qual Deus quer trabalhar na nossa vida. O objetivo, como dissemos, da oração, ele é então muito mais de transformar a nossa vida do que de transformar as circunstâncias ao nosso redor. Será que nós enxergamos a oração dessa forma? Será que quando nós vamos nos apresentar diante de Deus em oração, a gente pensa a respeito disso? Porque de que adiantaria Deus nos dar tudo aquilo que a gente gostaria, tudo aquilo que a gente pede, como um pai que mima o seu filho de maneira exagerada? A gente sabe, pela experiência humana, nessa relação familiar entre pais e filhos, que normalmente quando os pais atendem todos os desejos dos seus filhos, acontecem grandes problemas. Isso normalmente não dá em coisa boa. E é da mesma forma, de que adiantaria Deus simplesmente atender os nossos desejos, nos tornar mimados, nós iríamos cada vez mais achar que nós somos os importantes e que a nossa vontade deve prevalecer, e o quanto nós amadureceríamos diante disso. E Deus, Ele espera então que nós entendamos isso, Ele quer que nós entendamos isso e que nós o busquemos em oração, antes de mais nada, para que Ele possa trabalhar na nossa vida. Nós precisamos reconhecer isso. Senhor, ainda falta muito para mim. Senhor, eu ainda preciso aprender muita coisa. Senhor, eu preciso ainda ter o meu caráter muito lapidado pelo Senhor. E eu me apresento então agora em oração pedindo isso, pedindo que o Senhor me ajude, pedindo que o Senhor me mostre aquilo que ainda eu preciso deixar de lado e como eu preciso colocar as tuas prioridades como prioridades para a minha vida.
seja feita a tua vontade. Nós normalmente dizemos que a oração tem basicamente 3 tipos de resposta, ou que Deus nos dá basicamente 3 tipos de resposta diante da oração. Às vezes é o sim, em que Ele atende aquilo que nós colocamos diante dele. Às vezes é o não, porque não é o plano dele para a nossa vida. E às vezes é o espere, né? Aquilo que Deus não nos atenderá naquele momento, mas que a resposta virá mais para frente. E normalmente vai ser justamente nessas 2 últimas situações, a do não e do espere, em que o nosso caráter vai ser mais lapidado, mais moldado e vai nos levar para mais próximo da vontade de Deus. Nós vimos então que para que a oração seja esse meio de transformação das nossas vidas, nós precisamos primeiro ter a compreensão do reino de Deus, do que é o reino de Deus, esse reinado, a dinâmica disso. Nós precisamos de submissão ao reino de Deus e nós precisamos também da participação no reino de Deus. É o que vemos nesse trecho final, quando Jesus diz: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Nós poderíamos até colocar de uma forma um pouquinho diferente, dizendo: seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu. Nós entendemos, pelo que a Bíblia nos apresenta, que no céu a vontade de Deus é feita, cumprida de maneira plena, total, absoluta. Por isso, aqui é a expressão de que isso aconteça da mesma forma na terra, como já acontece no céu. Nós podemos até olhar como uma referência aos 3 pedidos que Jesus fez na sequência, né? Que vimos já semana passada: santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Todas essas coisas já acontecem de maneira plena e completa no céu. Então, esse pedido de Jesus expressa que a oração ela vai ser um meio de transformação das nossas vidas, mas também ela pode e deve ser um meio de transformação para o mundo. Eu devo expressar isso na minha oração, o desejo de que Deus tenha a sua vontade feita de maneira plena, completa, aqui nessa terra. E pedir isso para Deus vai exigir um comprometimento da minha parte, da nossa parte, com esse projeto. Por isso que nós falamos aqui de participação no reino de Deus. Nós precisamos trabalhar então no reino de Deus, participar disso. A Bíblia vai apresentar lá em 2 Coríntios capítulo 5, o apóstolo Paulo vai falar que nós somos embaixadores de Cristo, embaixadores do reino de Deus, ou seja, representantes desse reino. O embaixador é aquele que defende os interesses e que representa um determinado país, uma determinada nação em um outro país, em uma outra nação. Então, como nós já fazemos parte desse reino, nós já nos submetemos a esse reinado, a esse governo de Deus, nós então somos seus representantes aqui nessa terra. Então nós vamos levantar a bandeira deste reino, nós vamos defender os valores deste reino e vamos nos opor a tudo aquilo que vai contra o reino de Deus. Então sempre que nós vemos alguma expressão de injustiça, de opressão, de violência, de maldade, de tudo aquilo que for pecado e que desagrada a Deus, nós devemos nos posicionar contra. E precisamos levantar as bandeiras de justiça, de paz, de amor, de alegria, de tudo aquilo que pertence ao reino de Deus. Isso é algo extremamente importante nos dias que nós vivemos, porque parece que muitas vezes a igreja tem confundido esse seu papel. E nós vemos pessoas que se dizem cristãos, fazendo hoje especialmente uso das redes sociais, em que as pessoas expõem de uma maneira muito fácil as suas opiniões, disseminando coisas totalmente contrárias ao reino de Deus, sendo muitas vezes, usando expressões de ódio. Quantas e quantas vezes nós vemos isso? Gente ofendendo, insultando, né, e achando que está fazendo isso da maneira correta, quando Deus não espera isso de nós, mas Ele quer que nós levemos as suas verdades, o evangelho do reino, né, a Bíblia vai colocar o evangelho como sendo o evangelho do reino, até as outras pessoas, que é a verdade do amor de Deus por nós, daquilo que Ele nos oferece através de Jesus Cristo e das transformações que Ele quer operar nas nossas vidas através da sua obra em nós. Então nós precisamos ser estes representantes, aqueles que se ocupam disso. Por isso que não podemos estar simplesmente ocupados com as coisas que são pequenas deste mundo, as coisas que são passageiras. Por isso que Jesus nos chama tanto a olhar para as realidades eternas, para aquilo que tem valor eterno. E não gastarmos a nossa vida toda apenas com coisas que vão ficar aqui neste mundo. Nós precisamos então nos envolver com essa realidade, precisamos aceitar essa
função, essa posição que Deus quer que nós assumamos de representantes do seu reino e assim fazermos a diferença neste mundo, a sermos uma voz que destoa do resto da sociedade, que vive hoje uma realidade de tanto desamor, de tanta indiferença, mas nós somos representantes do reino de Deus e precisamos então que Deus nos ajude a cumprirmos de maneira adequada esse papel que Ele nos tem dado. Após vermos tudo isso, será que a nossa oração contém esses elementos? Será que cada vez que nos apresentamos diante de Deus e separamos um tempo para orar, nós temos pedido que Ele transforme a nossa vida, que Ele transforme o nosso caráter, que Ele nos ajude a nos submetermos mais e mais à Sua vontade, ao Seu querer para a nossa vida? Ou será que nós estamos simplesmente interessados em conseguir coisas, em apresentar as nossas vontades para Deus? Que Deus nos ajude a entender essas verdades e aplicá-las na nossa vida, na nossa prática de oração. Eu gostaria de orar com você, fazendo esse pedido a Deus. Convido você a orar também junto comigo neste momento. Nosso Deus, nós te agradecemos por essas verdades tão preciosas que o Senhor nos apresenta. Nós entendemos, ó Pai, nesse texto que lemos, nessa reflexão que fizemos, que a Tua vontade de fato deve prevalecer, que a Tua vontade é melhor do que a nossa, ó Deus, e que nós precisamos sim ser transformados a cada dia. Entendemos, ó Deus, que o Senhor quer usar a oração como esse meio de transformação para as nossas vidas. Então pedimos, ó Deus, que o Senhor nos ajude nisso tudo, nos dê essa compreensão clara, ó Deus, sobre o Teu reino, que o Senhor, ó Deus, governa e de que isso deve ser algo que faz parte da nossa vida, nós devemos nos importar, nos preocupar com isso, ó Deus. Que também, ó Deus, nós devemos nos submeter a essa realidade do Teu governo, ó Deus. Que a gente aceite a Tua vontade como sendo o melhor para as nossas vidas. E que assim, ó Deus, a gente participe, ó Deus, desse Teu reinado, sendo agentes, ó Deus, sendo embaixadores do Teu reino aqui neste mundo, levando, ó Deus, a Tua mensagem, levando a Tua verdade para as pessoas, ó Deus, que não conhecem e que tanto necessitam disso, ó Deus. Não permita que o nosso ego, que os nossos maus desejos ofusquem essa realidade e nos distraia, ó Deus, desse propósito que o Senhor tem nos convocado para participarmos. Deus, nos ajuda nisso tudo, nos capacita, abençoa o Teu povo para que isso possa ser a cada dia mais uma realidade nas nossas vidas. Tudo isso nós te pedimos com gratidão nos nossos corações e o fazemos no nome de Jesus. Amém. Meu desejo é que Deus abençoe muito a sua vida, a sua família, que nesses dias também que estamos vivendo agora, dias complicados, difíceis, você possa ser um representante do reino de Deus, aí na sua casa, na sua vizinhança, onde você vive, dando bom exemplo, fazendo a diferença, ajudando aqueles que necessitam e levando essas verdades tão preciosas do Evangelho para tantas pessoas quanto nós pudermos. Que Deus abençoe, até um próximo vídeo.